Olá, amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade cedida em estarmos aqui para lançarmos a palavra do Senhor Jesus, para determinar nesse dia a bênção dele sobre a sua vida, sobre os nossos corações. Nesse dia eu gostaria de falar sobre as faces do amor de Deus. Aquilo que Deus tem derramado através de Jesus Cristo em nossas vidas. Em João, no capítulo 3, no verso 16, o versículo central da Bíblia, está lá escrito que Deus amou tanto o mundo que entregou Jesus à cruz para que o mundo pudesse ser salvo por ele. E esse grande amor de Jesus, de Deus através de Jesus, manifestado através de Jesus em sua morte na cruz, o qual levou Jesus à cruz a sofrer para que se cumprisse Isaías 53 em sua vida. São 12 versículos do profeta Isaías em que declara exatamente o que deveria acontecer através de Jesus para demonstrar o seu grande amor, o grande amor de Deus com a humanidade. O que nos faz estarmos vivos nesse momento, eu aqui, você aí, é exatamente esse grande amor de Deus que nos dá a liberdade, nos dá a oportunidade de estarmos vivos. E nessa oportunidade eu quero estar falando do amor de Jesus. Nessa oportunidade cedida de estar vivo, é para falar exatamente daquilo que Deus colocou e propõe para cada vida. Deus, Ele não se agrade com aquilo que nós vamos fazer em tudo, porque nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, mas Deus nos ama. E o amor de Deus, Ele está acima dos nossos limites e nosso entendimento. Lá em João, no capítulo 17, no versículo 24, o texto fala que o amor de Deus é um amor que nos aproxima. E esse Jesus, em oração que ele faz, no capítulo 17, a partir do versículo 20, mas o versículo 24 diz o seguinte: Pai, eu quero que os que me destes estejam comigo, onde eu estou, e veja a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. A oração de Jesus pelos cristãos, aqui no versículo 24, ele roga ao Pai: Pai, eu peço que o que me destes, aqueles que me destes, que estejam comigo, aonde eu estou, e vejam a minha glória. Irmãos, esse amor que nos aproxima de Jesus, pois Jesus morre na cruz exatamente para nos dar essa liberdade, essa condição de estarmos mais próximos dessa majestosa glória do Senhor Jesus. Aquilo que Ele nos permitiu em vivermos dia após dia no seu grande amor. Além do amor que nos aproxima, no capítulo 8 de João também fala do amor que perdoa. O episódio do capítulo 8 de João trata sobre aquela mulher que foi pega em adultério, e os judeus, querendo colocar Jesus à prova, eles trazem aquela mulher até Jesus, eles lançam aos pés de Jesus, e Jesus se curva e começa a escrever com o dedo no chão, e aqueles homens começam a perguntar a Jesus o que deveria fazer com ela, já que ela foi pega em adultério, e segundo a lei de Moisés, ela deveria morrer. E isso já estava escrito no livro de Deuteronômio, que deveria ser morto aquela mulher que adulterasse, que manchasse o seu leito. E Jesus, ele não dá atenção ao primeiro convite daqueles homens, e continua escrevendo com o dedo no chão, até que eles voltam a perguntar insistentemente a Jesus: Mestre, o que faremos com essa mulher? Ela foi pega em adultério. Segundo a lei de Moisés, ela deve morrer. Jesus se levanta de uma forma tranquila, olha para aqueles homens e diz: quem não tiver pecados, aquele que não cometeu nenhum pecado, que lance a primeira pedra. Então, começaram a sair um após o outro, começando pelos mais velhos. O versículo 10 diz que ficou ali apenas Jesus e a mulher. E Jesus volta a olhar para aquela mulher com seus olhos compadecidos, cheio de amor. E ele pergunta no versículo 11, quando diz o seguinte: ninguém, Senhor. Quando Jesus pergunta: onde estão eles? Ninguém ficou aqui para te condenar? E a mulher responde: ninguém, Senhor, disse ela. Então declarou Jesus: eu também não te condeno. E olha que Jesus, ele poderia condenar, porque Jesus, ele não tinha pecados. Mas o texto de João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
No verso 17, se cumpre aqui nesse texto, quando o texto diz que Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Foi exatamente o que ele propõe para a mulher naquele momento. Mulher, eu também não te condeno, porque eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te salvar. E aí agora entra a frase que fecha esse diálogo entre Jesus e aquela mulher, quando ele fala, então vai e não peques mais. Ou seja, abandona a tua vida. Para que você tenha realmente um amor que perdoa, é preciso o arrependimento. É preciso tomar uma postura de abandonar o seu pecado, abandonar a sua vida, abandonar tudo e começar a seguir a Jesus. Foi exatamente o que ele propôs àquela mulher. Eu te dou mais oportunidade. Você pode viver sim, mas que viva em santidade. Porque sem a santificação ninguém pode ver o Senhor. Sem a santificação ninguém pode ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento foi proposto por Jesus. E é exatamente o que ele fala para aquela mulher, eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para te salvar, mas para que você seja salvo é preciso abandonar o seu pecado. As faces do amor de Deus. Primeiro, Deus ele se revela com esse amor ao se aproximar de nós, ao Jesus orar por cada um de nós para que venhamos ter essa aproximação. E depois o amor que perdoa pecados, até aqueles que estão inclusos na lei mosaica, em que faz com que o homem seja ligado, preso a essa lei. Não que Jesus viesse banir ou desfrutar de um privilégio por ser Deus e banir a lei. Ao contrário, ele veio para andar acima da lei. Mas ele veio trazer ao homem o arrependimento. Ele veio trazer ao homem uma escolha, a decisão de o aceitar como seu único e suficiente Salvador. Nós queremos viver esse amor, mas nós precisamos abandonar os nossos velhos caminhos, as nossas velhas posturas, as nossas velhas atitudes e tomar agora um novo rumo em nossas vidas. Primeiro, o amor que aproxima. Segundo, o amor que perdoa. E terceiro, o amor que restaura. O texto agora está ainda no Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do verso 15, quando Jesus, depois de haver ressuscitado, e Pedro, após negado Jesus por 3 vezes, antes que o galo cante, aqueles homens estavam no mar pescando, e Jesus, à beira da praia, estava assando peixes. E de repente João viu a Jesus e avistou de longe e disse aos demais discípulos, aquele é o mestre. Então eles desceram correndo e Pedro desceu também correndo em busca de Jesus. E ao chegar na praia eles se cercam de Jesus. E ao cercar Jesus, Pedro ali se acomoda. Jesus olha para ele, o texto diz, depois de comerem, Jesus perguntou somente a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me amas mais do que a esses? E disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. A primeira pergunta que Jesus faz é o seguinte, Pedro, você me ama mais do que os outros que estão aqui? Naquele momento, Jesus não lança uma campanha daquele a quem Pedro mais ama. Não é o maior amor, não é a melhor forma de amar. Mas Jesus começa a pedir agora algo diferenciado. Ele começa a dizer o seguinte, olha, se você me ama, tem que ser um amor diferente, um amor escandaloso e não um amor discreto. Tem que ser realmente um amor que você se entregue por inteiro. Sabe aquele amor que Deus propõe a Abraão, quando diz, Abraão, me dá o teu único filho, o filho a quem você ama. Dá a mim, entrega a mim, sacrifica ele por mim. E aquele homem vai para obedecer a Deus e leva 3 dias de viagem, ou seja, 3 dias de angústia, pensando, eu vou sacrificar o meu filho, eu vou entregar o meu filho à morte, eu mesmo vou ser culpado por matar o meu filho. E aí o que Deus pede a Abraão não é exatamente o seu filho, mas o coração de Abraão, o sentimento de Abraão. O que Deus deseja exatamente que você coloque emoção nas suas ofertas, você coloque o seu coração na sua oferta. O que Deus propõe para você é que você faça algo que seja realmente agradável, que possa chegar até Deus como uma oferta de aroma suave, que realmente as suas orações sejam como incensos, assim como está lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, as orações que chegam à taça dos anciãos e sobe até Deus como um aroma suave. O que Deus quer é exatamente uma oferta que venha trazer um coração livre, um coração aberto, algo que venha realmente ser comparado ao que Deus merece, porque esse Deus é um Deus de amor, Ele é o amor. E o que Ele pede para cada um de nós é exatamente isso, esse amor.
Então esse amor primeiro aproxima, depois esse amor perdoa e agora esse amor restaura. Porque ele começa a exigir de Pedro algo mais. Ele começa a falar: Pedro, o amor que você tem não pode ser um amor que você dá aos outros, dá o mesmo para mim. Você não pode amar a sua casa e amar a Jesus ao mesmo tempo. Você não pode amar a sua família e amar a Jesus ao mesmo tempo. Você não pode amar o seu filho e amar a Jesus ao mesmo tempo. O texto de Mateus, Jesus falou o seguinte: olha, aquele que deixar pai e mãe, esposas e bens e casas por amor a mim, receberá não somente nessa vida, mas também na vida vindoura. O que Jesus propõe para as nossas vidas é que algo glorioso, algo grandioso. É claro que Deus não entra em nenhuma disputa porque Ele está acima de todas as coisas. Os seus bens, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, a sua casa, tudo isso acontece na sua vida por conta do grande amor de Deus. E muitas vezes nós temos medo que esse amor de Deus venha a ser como o nosso. Porque nós amamos alguém, de repente nós deixamos de amar esse alguém. Porque esse alguém falhou, porque esse alguém mentiu, porque esse alguém nos traiu, porque esse alguém nos enganou. E nós ficamos decepcionados com as pessoas. E nós queremos comparar o amor de Deus com o que as pessoas fazem conosco. E nós achamos que o sentimento é o mesmo. E não é, irmãos. Nós estamos distantes de chegar ao nível de amor de Deus. É por isso que nós estamos falando nessa tarde, nesse dia, sobre as faces do amor de Deus. Esse amor que é proposto por minha vida e por sua vida. É o amor que levou Jesus à cruz. E lá no Getsemane ele fala: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não venha a ser feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, o que permanece agora não é a vontade de Jesus, mas a vontade de Deus. E o que Deus quer através de Jesus? Demonstrar o seu grande amor com a humanidade. Nós estamos vivos e livres para a glória do Senhor Jesus. O salmista disse: nós nascemos para a glória dEle. Se nós nascemos para a glória dEle, nós começamos a colocar em nosso corpo pesos, fardos, cansaços. Amados, nós não nos decepcionamos com a igreja. Nós nos decepcionamos com a aposta que fazemos com as pessoas da igreja. Nós não nos decepcionamos com a palavra. Nós decepcionamos com aquilo que nós achamos que vai contra a palavra. Nós não nos decepcionamos com Deus, porque Deus não pode decepcionar nenhum homem. Não pode, porque Ele é perfeito. Porque Ele está acima do seu sentimento. Ele está acima dos seus interesses. Ele está acima da sua vontade. E quando nós achamos que nós podemos comparar o amor de Deus, estamos distantes disso. E Deus fala: você não pode amar as pessoas e as coisas igual você ama a mim. É um amor destacado, o amor de Deus. É um amor sem interesse, é um amor sem proposta. Nós não queremos ir para o céu porque o céu é bom, porque o céu tem ruas de ouro, porque o céu tem isso e aquilo outro. Nós queremos o céu porque Jesus, Ele está no céu. E o céu só é céu porque o Senhor está lá. Apocalipse 20 diz que o céu não precisa de sol, porque o próprio Deus é o sol. Ou seja, o conteúdo do céu existe por conta de Deus. Porque Deus, Ele é a maior estrela. Porque Deus é o maior tesouro. Porque Deus é a luz. Porque Deus é o céu. O importante não é o local, mas o coração de Deus que nós alcançamos. E dizer a Deus que você ama a Deus não significa abrir a boca, porque amar não é um sentimento de uma intenção. Amar a Deus vai acima da intenção, mas com uma reação. Você ama a Deus demonstrando e não só falando. Porque falar é muito fácil. Eu digo isso para meu filho, eu digo isso para minha esposa, eu digo isso para as pessoas que eu amo. Mas por que eu amo pessoas? Eu não posso amar o meu filho porque ele é meu filho, não posso amar a minha esposa porque ela é minha esposa. E se eles me traírem, se eles me enganarem, eu vou deixar de amar? O que eu sinto por eles é exatamente aquilo que Deus colocou na minha vida, o seu grande amor. Por isso que o amor de Deus aproxima, o amor de Deus perdoa e agora o amor de Deus restaura. No verso 16, Jesus volta a perguntar a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus volta a perguntar e disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro agora fica magoado e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, você sabe todas as coisas. Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes. A primeira vez ele pergunta: Pedro, você me ama mais do que você ama as outras pessoas? Depois ele continua insistindo: Pedro, você me ama, então apacenta as minhas ovelhas.
E a terceira vez ele volta insistentemente a perguntar a Pedro, e Pedro, magoado, diz: Senhor, se eu tenho dúvidas, então o Senhor responde por mim mesmo, mas o Senhor sabe que eu te amo. Só que Pedro havia negado a Jesus por 3 vezes, e ali volta o remorso, volta mais uma vez a vergonha, volta mais uma vez o sentimento de traição. Ele diz que não conhecia Jesus, e além disso ele maldisse Jesus diante das pessoas. O que Jesus está perguntando a Pedro é exatamente o seguinte: aquilo que o grego traz quando define o amor em 3 atitudes. Primeiro é o amor eros, que é o amor de um homem para o corpo de uma mulher, da mulher para o corpo de um homem. É o amor físico de um homem para com a mulher. O amor filéus, que é o amor entre amigos. E o amor ágape, que é o amor perfeito. Quando Jesus pergunta a Pedro, ele pergunta: Pedro, você me ama mais que os outros ou como os outros? Ou seja, seu amor por mim é filéus ou é amor ágape? O amor ágape é aquele que a pessoa mata, rouba, destrói a sua família e você não consegue sentir ódio por ela. Esse é o amor perfeito. Você não ama as atitudes da pessoa, você não ama o erro da pessoa, você ama a pessoa em si. Porque Deus, quando Ele morre, Ele não morre por alguns, Deus morre por todos. Inclusive por aqueles soldados que lhe feriram, que zombaram, cuspiram no seu rosto. Quando Jesus está na cruz, Ele fala: Pai, perdoa, porque esses homens não sabem o que fazem. Porque naquele momento que Jesus sentia por aqueles homens não era raiva, não era rancor, mas um grande amor. Então Ele pede perdão por aqueles homens. Sabe, irmãos, aquele homem que está ao lado de Jesus, sendo crucificado, um dos ladrões diz: você merece morrer. Mas o outro diz: não, ele não merece morrer. Nós estamos aqui porque nós cometemos realmente um erro, um delito. Nós pagamos por isso. Mas esse homem não. O que aquele ladrão quis dizer é o seguinte: eu tenho uma alma livre. E a minha alma não faz com que eu sinta a raiva dele, mesmo que eu esteja numa situação difícil. Ou seja, não é porque a vida está ruim para mim, tem que estar ruim para todo mundo. Sabe, quando você está na escola e você tirou nota baixa, você diz: não, só foi eu que tirei nota baixa. Todos os meus amigos tiraram também. Você quis justificar o seu erro com o erro dos outros, com a falha dos outros. Aquele ladrão diz ao contrário: não, ele não merece. Naquele momento, aquele ladrão perdoa Jesus. Claro que Jesus não precisava de perdão, mas ele diz o seguinte: não, eu mereço, mas ele não merece. Por isso que Jesus diz para aquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque Jesus, ele começou a olhar para o coração daquele homem, quando diz para Jesus: eu não vou te condenar. Por mais que eu esteja aqui de uma forma errada, eu não vou te condenar. E é esse meu sentimento que Jesus lança para Pedro: Pedro, você me ama de uma forma diferente ou igual? Quando Jesus ele pergunta a Pedro por 3 vezes, ele sempre das 3 vezes ele diz: cuida das minhas ovelhas. No verso 16 ele diz: pastorei as minhas ovelhas. E volta 17 diz: cuida das minhas ovelhas. E quando Jesus ele insistentemente pergunta a Pedro por esse amor, ele fala: cuida das minhas ovelhas. Amados, para você cuidar de uma pessoa, para você discipular uma única pessoa, é preciso ter o amor de Deus na sua vida. É preciso desfrutar desse grande amor. É preciso viver isso, porque somente Deus é capaz de amar o homem por mais errado que ele seja, por mais pecador que ele seja. Só Deus consegue amar esse homem. E esse amor continua levando Jesus à cruz. Só que o verso 18, Jesus diz o seguinte para Pedro: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa e o vestirá e o levará para onde você não quer ir. No verso 19, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: segue-me. O que Jesus quer dizer com Pedro é o seguinte: Pedro, quem vai me seguir são apenas os que me amam ou não. O que Jesus disse para Pedro é o seguinte: Pedro, você me ama, cuida das ovelhas. E ele fala o seguinte: um dia você vai ficar velho, você não vai ter direito a escolhas, vai ter que estender os braços e alguém irá te vestir. E aí vai ser levado aonde não vai querer ir. Foi exatamente quando Pedro morre. Ele morre já velho, sem ter direitos a escolhas. Ele morre também crucificado. Só que com um fato diferente, ele precisava glorificar o nome de Deus. Se uma vez ele negou Jesus por 3 vezes, ele precisava glorificar o nome de Deus durante sua vida. Lá no capítulo 5 de Atos, diz que
aonde ele passava, a sombra de Pedro curava. No capítulo 3, diz que quando Pedro entrou no templo de Formosa, havia um rapaz, um aleijado, sentado na boca da porta, e aí ele diz para Pedro, me dá uma moeda. E Pedro fala, não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho algo que posso te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pedro estava restaurado, estava glorificando o nome do Pai. E na hora da sua crucificação ele diz, não, eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre. E aí ele pede que venha a ser morto de cabeça para baixo, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Para que o versículo 19 de João 21 pudesse acontecer na vida dele, através da vida dele. Aí nós voltamos, quando nós falamos sobre a grande face do amor de Deus, o amor que aproxima, o amor que perdoa, o amor que restaura, e agora nós vamos para o amor que salva, que está lá em João, no capítulo 3, quando nós começamos a ler, e nós lemos o verso 16, que nós temos como versículo base da Bíblia, e quando nós começamos a falar do versículo 1 de João, capítulo 3, nós estamos falando do diálogo mais importante que a Bíblia já teve. Está falando de Jesus e Nicodemos, aquele grande fariseu, aquele grande intérprete da Torá, aquele homem que conhecia tudo sobre Deus. Ele sabia quem era Deus, ele conhecia o poder de Deus, as manifestações de Deus. Ele sentava entre os 71 fariseus no Sinédrio para discutir todos os assuntos sobre Deus. Ou seja, em toda a reunião que eles tinham, Deus era o tema. Então aquele homem sabia falar com qualquer pessoa sobre Deus. E agora ele vai conversar com Jesus, o Filho de Deus, o Deus que se fez carne. E aí ele chega pela noite, escondido. Ele não podia ser visto para que os fariseus não pudessem criticar ou até mesmo lhe condenar por se misturar com o Nazareno. Então ele sai pelas ruas escuras de Jerusalém, à procura de um espaço vazio aonde se esconder. E no horário que ninguém pudesse lhe encontrar, ele estava ali correndo entre os corredores de Jerusalém, até bater na porta de uma casa, e ali está Jesus com os pescadores, com pecadores, com mulheres ali dentro, aonde Jesus se reunia com os discípulos para ensinar a palavra. Sentado pescadores, homens, mulheres, crianças, todos ouvindo a palavra. E de repente a porta bate e alguém abre a porta. Imagina você, Nicodemos, aquele homem muito bem vestido, de roupas de linho, perfumes caros, cabelo penteado, o seu manto cobrindo a sua cabeça, para que ele não pudesse ser reconhecido pelos seus amigos durante a noite. Então ele pede para entrar. Imagina o silêncio que aquela sala ficou quando viu aquele homem cheio de joias entrar naquela sala e perguntar, mestre, tu vem da parte de Deus? Porque o que tu faz, somente Deus pode fazer. Nessa conversa que Nicodemos tem com Jesus, é uma conversa que ele está se tratando de algo que duas pessoas são conhecedoras. E aí, irmãos, no versículo 2, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se não estiver com ele. No versículo 3, em resposta, Jesus já começa a declarar logo e diz, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, esse amor aproxima, esse amor perdoa, esse amor restaura e agora esse amor salva. E nós viemos perguntar, como é que Jesus entra nisso aqui? Porque o propósito de Jesus ter vindo à Terra foi exatamente isso, apresentar o reino de Deus para a humanidade. E a forma que ele tinha de apresentar era exatamente ensinando que para se conhecer, para se ter acesso a esse reino, era preciso nascer de novo. E Nicodemos lhe faz uma pergunta que eu gostaria que essa pergunta existisse. Quando ele diz o seguinte, pergunta Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode voltar a entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Quem de nós não gostaríamos de ter uma segunda chance? De entrar na máquina do tempo e voltar alguns anos atrás para corrigir alguns erros, para acertar algumas coisas. Quem de nós não poderia ter essa oportunidade de voltar atrás no passado e tomar outras escolhas, outras decisões em nossas vidas? Só que Jesus fala assim, olha, o que passou é passado. Como Moisés fala que o perdão de Deus
lança fora todo o passado e joga ao mar do esquecimento. O que nós entendemos aqui é que Jesus falou o seguinte: calma, Nicodemos. Você é um homem culto, você conhece das leis, você conhece sobre Deus, e me faz a pergunta dessa. Jesus falou que nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que eu venho falar para você agora se trata de Espírito. Algo que Nicodemos ainda não conhecia. Se aquele homem era inteligente e sabia tudo que a Torá tinha para lhe esclarecer, Jesus tinha algo mais. Jesus agora começa a revelar a glória dele para Nicodemos. Ele começa a revelar o Pai através dele para Nicodemos. Nicodemos, tudo que você conhece são apenas escritas, mas eu vou te ensinar agora, eu vou revelar a você quem é o Pai. Quando ele ora em João 17, ele diz: eu e o Pai somos um. Então, Pai, a minha oração é para que eles também sejam um. Está lá no versículo 20 do capítulo 17. E exatamente isso. Se o amor salva, então Jesus propõe a Nicodemos: é preciso nascer de novo. E para nascer de novo, irmãos, é preciso tomar uma postura na sua vida. Porque quando nós falamos em nascer, nós lembramos de uma mulher quando está para dar à luz. Todo esforço é da mulher, é da mãe. A criança não faz esforço para nascer. O médico não exige um esforço próprio, nem os enfermeiros. Não. Todo esforço do nascimento da criança depende da mãe. A mãe ela faz todo aquele esforço para que seu filho venha nascer. Então nós podemos dizer que nascer significa esforço, um grande esforço. Já a palavra de novo, ela está definida no grego em duas palavras, o anotim e o palim. Tanto faz uma como a outra, significa que restaurar aquilo que foi feito uma vez. Todos os dois têm o mesmo significado. A diferença é que o anotim, ele está expressando de algo que vem de cima, do alto. Então Jesus, ele usa exatamente essa palavra, o anotim. Então ele quer dizer o seguinte, que aquilo que vem do alto, ou aquele que está no alto, restaura uma vez aquilo que foi feito. Então nascer de novo significa Deus, ele se esforça para restaurar a sua vida. Porque do jeito que nós estamos, do jeito que nós nos encontramos, da forma que ele nos encontrou, nós não somos merecedores do céu. É preciso ter um encontro com o Espírito Santo. É preciso que ele entre nas nossas vidas. É preciso que ele habite em nós. Quando Jesus andava com os discípulos, e os discípulos foram questionados por Jesus, quando perguntaram: mas mestre, os discípulos de João Batista, eles oram, eles jejuam, e os teus comem, bebem. E Jesus diz: haverá um dia em que o noivo não estará com eles. Aí sim é preciso orar e jejuar. Nós estamos vivendo esses dias em que Jesus não está ao nosso lado, mas o Espírito Santo de Deus, ele está conosco. E a proposta é exatamente essa: tire da sua vida tudo que não te agrada, tudo que não agrada a Deus, para que o Espírito Santo possa fazer morada. Não é mais o fato de você estar num barco e pedir a Deus, a Jesus, que ele venha acalmar o mar. Não é o fato de você passar fome e ele multiplicar os pães e os peixes. Agora é você que faz isso. Agora é você busca ao Pai por isso. Agora você, cheio do Espírito Santo, tem poder para isso, autoridade para isso, para rogar ao Pai, para pedir ao Pai que ele venha te usar como um canal de Deus para você fazer isso. É por isso que eu quero concluir essa palavra dizendo que o amor de Deus, ele salva. Ele salva através da pessoa de Jesus. Ele aproxima, ele perdoa, ele restaura e agora ele salva. Salvação. Foi esse o grande propósito de Deus para a humanidade. O seu grande amor acabou levando Jesus à cruz para que esta humanidade não se perdesse, para que essa humanidade não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. É por isso que Jesus fala a Nicodemos: você precisa ter um novo nascimento, você precisa ter um novo encontro com a vida, com o Espírito Santo de Deus, para viver uma nova vida, para ter encontro com aproximação com o amor, para ter aproximação com o perdão, para ser restaurado e agora para ser salvo. Nessa definição, nessa visão, nós entendemos as faces do amor de Deus para as nossas vidas. Eu creio que essa palavra nesse dia trouxe bênção e edificação ao seu coração. Eu também creio que o Senhor Jesus nesse dia fará algo novo em sua vida. Aí onde você está, nesse exato momento, você pode dobrar o seu joelho e entregar a sua vida ao Senhor.
Por mais que você faça parte de uma igreja há muitos anos. Não é o fato de você estar debaixo de um teto de uma igreja que te faz salvo, mas só Jesus pode salvar o homem. E que assim Ele possa habitar na sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Amém.